Olá, piscianos. Hoje não estou aqui para dar a leitura do mês para peixes em outubro, estou aqui antes para vos falar do templo. Enquanto temática, ou seja, aquilo que é a oficina do templo, falar aqui um bocadinho do que é esta oficina, mas essencialmente, porque eu já falei muito sobre isso, resolvi trazer uma técnica específica que se usa na oficina do templo e que é muito importante para todos nós e que tem a ver com a capacidade de acolhimento e que muitas vezes nós próprios nos esquecemos, independentemente de termos mais ou menos de piscianos ou no fundo, espiritualistas, muitas vezes esquecemos disto, não é? Que é esta questão, esta necessidade essencial da acolhimento. O acolhimento tem então que ver essencialmente com a capacidade de ouvir o outro, de escutar o outro, mas de perceber que em última análise não é importante o que o outro traz ou não traz, mas sim a integração em fluxo daquilo que é o sentir do outro. Nós vivemos em sociedade, em grupo, que é visível e consciente, mas que tem uma dimensão subconsciente e inconsciente. Saber acolher é, por isso, essencialmente, saber integrar. Não é por acaso que quando nós temos templos, ou como por exemplo, existem determinadas, eu não lhe vou chamar seitas, vou-lhe chamar orientações religiosas, nas quais nós temos introduções antes da meditação, antes da reflexão, enfim, existem inclusivamente danças, estou aqui a pensar no Kirtan, por exemplo, que é muito utilizado pela Nanda Marga e que é utilizado também por outras congregações budistas naquilo que é a prática religiosa dessa mesma forma de estar. Esse tipo diria, de linguagem coletiva, que também encontramos, por exemplo, na dança circular, visa soltar o indivíduo do seu egoísmo, do seu ego, para uma abertura maior e para funcionar depois em coletivo, interagindo e diluindo-se, esquecendo-se da sua própria identidade. Por isso, se nós apelamos à identidade, isto vai fazer com que seja difícil a dissolução. Por isso é que o Kirtan, ou qualquer tipo de prática, ou qualquer tipo de mantra, que também pode ser um mantra e ser apenas uma canção, digamos assim, leva-nos para um estado de elevação coletiva, em termos de elevação de vibração, mas mais do que isso faz-nos entrar em fluxo. Ou seja, a determinada altura entramos no inconsciente subconsciente do qual fazemos parte. E é isto que acontece nos templos. Por isso é que quando vamos ao templo nós, de certa maneira, limpamos a carga energética e absorvemos a carga que lá se encontra. A melhor forma de tirar uma carga energética pesada é talvez dissolvê-la num conjunto de outras energias em que todos em conjunto depuramos, no fundo, aquilo que é a carga negativa. Dando um exemplo, se pensarmos numa máquina de lavar roupa ou num tanque, quando nós colocamos a roupa toda com as sujidades e juntamos o detergente e misturamos e lavamos, é isso que estamos a fazer. No final a água sai e as roupas ficam limpas, ou seja, essa capacidade de depurar, essa capacidade de dissolver aquilo que é o que nos faz sentir mal, porque são inconscientes coletivos. E às vezes são coisas não visíveis. É como a roupa, pode ter nódoa, pode ser odores que a pessoa tem, e isso é exatamente a mesma coisa. Ou seja, essa capacidade de dissolver no coletivo é importante. E eu trazia-vos precisamente aqui o que está por detrás dos cânticos ou dos coros de igreja, para quem é católico. É precisamente a capacidade de, em conjunto coletivo, depurar, tal como numa dança circular, ao estar empenhado em fazer a sua função, tal como no coro, temos o tenor, o contralto, temos o baixo, portanto, temos os tenores, os contraltos, os baixos e temos os sopranos, não é? Temos aquele conjunto de 4 vozes diferentes. Então, consoante uns e outros vão entoando e vão completando na dinâmica de uma canção aquilo que são as suas vozes, vão tornando a música e a melodia única como instrumento musical. No fundo, também de uma orquestra. Se pensarmos numa orquestra, é a mesma ideia. Temos ali a percussão, temos os pífaros, ou seja, temos as cordas, temos os instrumentos de sopro, como os pífaros, como as flautas, temos por outro lado a percussão, temos as baterias, temos os tambores, ou seja, temos ali várias famílias de instrumentos que se acabam por integrar num coletivo que forma a música. A música resulta do conjunto do coletivo, é a mesma coisa. Passar para o inconsciente subconsciente através dessa música inicial, o kirtan, ou aquilo que seja
a música do coro, o coro, o momento do coro, é o que precede normalmente a expiação. Aliás, se pensarmos numa missa católica, o momento antes da comunhão, antes do arrependimento, é sem dúvida um momento musical, não é? Temos primeiro a homilia, o padre, no fundo, faz aquilo que é a sua asserção, com base em textos bíblicos, temos depois o cântico, temos depois, obviamente, a expiação, a comunhão, e depois, no final, há sempre o momento final de cumprimentos. É exatamente esta estrutura que desmonta, antes da expiação, aquilo que é o momento do depurar coletivo, que tem a ver com a música, com a melodia e com o juntar. A ideia é exatamente esta do inconsciente e subconsciente trazerem lá de cima aquilo que não é visível e trabalhá-lo em conjunto. E esta é uma das regras e fundamentos que temos quando estamos no tempo. Era isto que eu vos queria trazer. Falarei mais sobre técnicas do tempo, falarei daquilo que é o espiritualista de topo e todas as técnicas que se podem encontrar nesse curso comportamentalista, mas queria-vos trazer, obviamente, aqui esta visão, porque acho que era importante, em vez de estar só aqui a fazer leituras, trazer algo mais. A leitura será feita mais para o meio do mês e pronto, e é isto. Por hoje é tudo. Este domingo. Deus.